Fala Coração, o podcast do Pro Criança. Eu sou Pedro Chicre, sou pedagogo e faço parte da equipe interdisciplinar deste projeto. E hoje, mais uma vez, na condição de porta-voz, para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida, para informações que te façam melhor e que te transforme positivamente, eu convido para o nosso bate-papo Tereza Palazzo Nazar. Doutora Tereza, ela é médica, membro fundadora da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, membro da Associação Lacaniana de Psicanálise de Paris, escritora, autora de vários artigos publicados no Brasil e no exterior, e eu tenho aqui comigo um livro, Você tem fome de quê? E eu vou te dizer que nós temos fome de conhecimento. E para a gente começar esse nosso bate-papo, Tereza, a palavra é o alimento do coração. O que você poderia nos explicar com esta potência de afirmação? Então, que a palavra, né, na verdade, tomando como alimento do coração, eu estou querendo dizer que é uma metáfora você falar isso, né? Quer dizer que aquele que não tem o reconhecimento da sua família, né, em relação à sua individualidade, que não recebe acolhimento em relação à sua singularidade, seja essa singularidade física ou puramente de ordem psíquica, tende a adoecer. O coração é comandado pela cabeça, nós sabemos disso muito bem. Mas ele dá sinais de que há uma angústia. O coração, ele acusa esse afeto que é a angústia, né? Lembremos das taquicardias, dos infartos do miocárdio, etc. Quais são os primeiros sinais emocionais ou comportamentais que podem indicar um problema alimentar em crianças e adolescentes? Os mais comuns são o isolamento, a evitação de estar com os outros, né? Sobretudo a família no horário da alimentação. Então, eles fogem desse convívio, né? Além desses, a escolha e recusa de certos alimentos. E, claro, ou o emagrecimento ou a engorda, a olhos vistos, né? Também podemos perceber, em alguns pacientes, quando são bulímicos, os vômitos. Acaba de comer e vai para o banheiro, se tranca no banheiro, certamente para vomitar. Sim. Então a gente tem que estar atento a todos esses sinais e tentar trazer essa criança e adolescente cada vez mais próximo. Isso, é conversar, né? A Sim. conversa, Sim. O alimento que não pode faltar nas relações familiares é a palavra. A relação da família humana, relação da família com a alimentação, então ela pode influenciar diretamente na saúde mental dessa criança. Assim, essa relação ela é primordial, ela é fundamental para que se Desde que se é muito pequenininho, você estabelece um vínculo afetivo com quem cuida através do que você come. Sim. Então, esse orifício, a boca, é um orifício altamente erotizado desde sempre. Não é à toa que a gente também, através da boca, a gente fala, a gente se comunica com os outros, a gente beija, a gente tem os primeiros momentos eróticos, o convívio com o outro e também a relação amorosa passa necessariamente pela fala. Sim. Né? E quem está dizendo, e para a criança ou para o adolescente que está escutando, né? Então, sem dúvida. Quando você fala do coração, né? Sim. O que se fala é o que a gente escuta, né? Exatamente. E é o que a gente recebe. Exatamente. Isso aí é muito importante. Que impacto emocional e psíquico das restrições alimentares em crianças com cardiopatia? Então, quando os pais transformam a alimentação em um problema,
seja porque eles mesmos se submetem às restrições alimentares, seja porque as suas fantasias em relação ao corpo ideal são rígidas, são muito rígidas, né? Eles não conseguem enxergar os seus filhos e aceitar as suas demandas e impõem esses seus conceitos. E isso faz com que a criança se veja completamente apagada frente ao olhar desses pais. Uhum. Então, muitas vezes, essa ideia de que ela é inexistente provoca estados depressivos, e isso pode fazer ou com que ela use o alimento, né, para se proteger desse outro, comendo em excesso ou deixando de comer, provocando um vazio, que é esse vazio, expressando nesse vazio o vazio que ela tem. Sim. Né, que ela já carrega dentro dela. Sim. Você falou um pouco sobre a anorexia que é causada por outras doenças, né? Seria um pouco... Isso. Então, como a criança ela tem uma cardiopatia, então tudo vai ser relacionado, né, para a vida dela a partir dessa patologia. Isso. Aí isso cria essa... Porque às vezes os pais, quando têm um filho com uma doença grave, no caso a gente está falando das crianças cardiopatas, o que acontece? Ela já está angustiada, né? Extremamente angustiada pela presença da morte iminente, mesmo que ela não vá morrer, mas a morte está ali de alguma maneira muito presente, né? Então o que acontece? Os pais, muitas vezes, porque também estão angustiados, então eles cuidam da alimentação da criança, mas se a criança pede um determinado alimento que eles sabem que ela não pode comer, muitas vezes eles dão porque eles ficam penalizados. Sim. Né? Muitas vezes eles querem que a criança coma, de fato, e a criança recusa porque ela está triste. Então é muito comum, a gente quando não está bem, a gente não quer comer, muitas vezes. Tem gente que quer comer tudo, né, compulsivamente, e tem pessoas que recusam completamente os alimentos. Então, evidentemente, nessas crianças que têm um problema cardíaco sério, isso faz muita questão. Mas eu falei aqui quando eu conversei com vocês mais cedo, eu falei dessas situações das crianças, por exemplo, ou adolescentes anoréxicas, que provocam uma doença cardíaca, né, muito grave, bradicardia, etc., em função do quadro de anorexia ou em função de uma obesidade precoce. Sim. Né? Tereza, também falávamos aqui agora há pouco da falta né, e do excesso. Isso. Não é? A gente vai muito por essas duas tangentes, né? Sim. Ou tem que comer, você não está comendo nada, ou você não pode comer. Então, assim, na verdade, o ideal sempre é o caminho do meio, seria, né? O equilíbrio. Mas que para a criança é difícil, porque assim, a criança ela tá em formação, né? Em processo. Para nós adultos, assim, quando a gente percebe nessa sua fala, a gente fica assustado, né? Quando a gente faz uma trajetória da nossa vida, né? Com mais já maturidade, a gente já se autoconhecendo. Como é difícil lidar com esse equilíbrio, né? Sim. Tentar manter nesse... E o alimento é uma coisa muito... O alimento, concretamente falando, e a conversa, a palavra, isso. O modo como a gente está com o outro. Porque a palavra companere, como eu disse mais cedo, companere quer dizer, vem do latim, quer dizer comer junto o pão. Então, partilhar. E as pessoas perderam essa capacidade de partilhar a conversa. Partilhar o alimento, estar à mesa com seus familiares. Ah, mas você está idealizando uma situação. Não é isso. Mesmo que seja rapidamente estar com o outro, conversando. Como é que foi seu dia? É realmente interessado no que o sujeito tem a dizer. Isto é partilhar. Mas as pessoas, às vezes, eu canso de ver isso, vão para o restaurante, os pais estão no celular, os filhos estão no celular, ou os pais dão o celular para as crianças assistirem desenho para não atrapalharem a refeição que eles querem fazer.
na conversa dos adultos. É muito ruim, porque, na verdade, não se tem mais quase tempo de convívio. De diálogo, De né? diálogo. De conversa. Então, a refeição é um momento de diálogo. É um momento de você ensinar o que vale a pena comer, o gosto dos alimentos, o que cada alimento significa, qual a importância daquele alimento. Não, tem que comer porque tem que comer. Não, tem que comer, precisa explicar o valor dos alimentos. Ah, mas você está querendo uma situação muito idealizada. Mas o máximo que se consegue fazer próximo disso já é alguma coisa, é melhor do que nada. E nesses tempos de internet, de muita tela, de celular, que pode ser um instrumento, que pode ser um aliado seu, mas eu acho que você não pode... Tem o seu lugar, mas também tem a sua doença. Provoca doenças. Doenças do isolamento, né, da dificuldade da comunicação, né, do desconhecimento dos seus afetos, do desconhecimento e da importância que é a relação com o outro, a dita civilidade, né, se perdeu um pouco no contemporâneo, no trato com o outro. Né? Mas a gente tem que seguir adiante e... A gente insiste. A gente insiste. Não Tereza, desiste. acho que uma outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar aqui é a relação do medo, né? O medo da morte, que você falou, isso afeta diretamente a forma de como essas crianças se relacionam com a comida e com o próprio corpo. Mas eu também tenho um aspecto aqui que eu acho que é fundamental, que a gente precisa dizer, é com a moda, com o modismo, com a estética, com o seu estar nesse social, com a sua visão no espelho. Isso, a imagem corporal. Você pode falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é muito importante para levar para essa geração. Eu acho que há um bombardeio, né, de imagens estereotipadas que vem de encontro à dificuldade das pessoas se apropriarem da sua própria imagem por N razões, que eu nem vou entrar aqui no mérito, mas enfim, a relação com o seu outro familiar muito precocemente, quando isso não se estabelece, quando esse outro não valoriza a criança, não valoriza o adolescente, o que acontece? Ele carrega dentro de si uma imagem distorcida. São aquelas falas estereotipadas que ele percebe, que ele recolhe do discurso familiar. E aí, quando chega na adolescência, ele vê, né, os meios de comunicação, os colegas, as imagens que lhe são oferecidas, reforçam essa imagem idealizada de um corpo que muitas vezes é impossível, porque você tem uma certa compleição física que não vai te permitir nunca ter aquele quadril, né? Aqueles ombros, aquela barriga tanquinho que eu canso de escutar. São coisas absurdas. É um tal de preenchimentos, de plásticas, enfim. É uma distorção da imagem, que a gente chama de disforia da imagem. Disforia da imagem. Em sua trajetória de mais de 40 anos de prática clínica, o que a psicanálise lhe ensinou sobre o cuidado com o sofrimento infantil? Então, a psicanálise eu considero uma ferramenta poderosíssima para o enfrentamento do adoecimento físico. Por quê? Porque ensina através da conversa, que é a conversa, eu trabalho com o discurso, né? A compreender os limites da vida, os limites do corpo. Falar permite ressignificar as fantasias de destruição que todos nós temos, né? Ajuda a ultrapassar a revolta por ter uma limitação física e a entender que a vida é um instante precioso em que ela é vivida. Por isso, tanto o paciente analisando quanto a sua família precisam dar lugar aos sentimentos que os acossam. Deles falando com a equipe interdisciplinar onde o psicanalista deverá estar incluído. Então, num trabalho como esse, com crianças cardiopatas, eu acho fundamental. Né? Só um instante para completar. A análise não cura, mas o tratamento psicanalítico tem o poder de reduzir a angústia ao mínimo, com o simples espaço de reflexão que ela oferece.
Tereza, estamos aqui neste espaço que, em seu primeiro momento, é um espaço para atender crianças cardiopatas. A gente introduz já nesse nosso tempo, nesse nosso processo de trabalho, a saúde mental. Hoje, agora, conversando sobre saúde mental com você, com a sua história, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com tudo isso, tudo que você está aqui oferecendo para a gente. O Procriança está no caminho certo? Certíssimo! Porque a gente está abrindo esse leque, a gente está percebendo que a gente está tendo que ir além da cardiopatia. Então, assim, eu queria saber desse seu sentimento de estar aqui, de ter conhecido hoje esse nosso espaço e de tanta coisa boa que você pôde oferecer para nós aqui, para a nossa equipe, para as nossas crianças, adolescentes. Eu vou deixar essas respostas com vocês. Sim. Você podia falar um pouquinho? Posso. Porque a gente está caminhando e a gente precisa seguir sempre. Eu fico muito feliz que o Procriança começa a partir deste momento a abrir espaço também para a saúde mental. Que é fundamental, porque essas crianças cardiopatas, elas já estabelecem uma relação, porque a verdade é essa, a morte está presente desde o nascimento. Só que a gente cria um mundo de fantasia, um mundo ficcional que nos protege, né, de estar o tempo todo lembrando disso. Uma criança que tem uma doença grave, né, uma doença do coração, por exemplo, o que acontece? Ela sente essa presença. Não deveria estar sentindo essa presença neste momento. Por isso, as crianças que têm doenças graves, elas amadurecem mais rápido do que as outras. Talvez exatamente por isso. Então, eu penso que projetos como esse oferecem a possibilidade a esses pacientes, aos familiares, à equipe médica hospitalar, a realizarem o que está ao alcance de cada um no enfrentamento dessas doenças, muitas vezes com um prognóstico ruim. Às vezes com um prognóstico bom, mas muitas vezes com um prognóstico ruim. Porque também é preciso que a gente entenda o seguinte, a vida caminha para a morte, necessariamente. Claro que a gente não vai ficar o tempo todo pensando nisso. Por isso a gente se ocupa na vida, né? Porque seria insuportável a gente ficar o tempo todo defrontado com a morte. Mas ela está ali, do nosso lado. A nossa própria morte e a morte das pessoas que a gente ama. Inevitável. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso e incluir na vida a possibilidade da morte, porque, na verdade, ela não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Uma vez nascido, uma vez falante, saiba que você vai morrer, não vai ficar para semente. Mesmo que a contemporaneidade tenha secretamente esse projeto com essa história de muitas cirurgias para ficar sempre jovem, que é impossível, e também essa coisa de não vai demorar para envelhecer, como assim, como assado, faça ginástica. Tudo bem, você vai cuidar da sua saúde. Uma coisa é a saúde e o bem-estar. Outra coisa é a busca dessa impossibilidade de ser eterno. Nossa, fantástico isso. Tereza, a palavra é totalmente sua. Eu queria agradecer a sua presença. Eu queria informar para vocês que não puderam estar aqui hoje presente nesse nosso encontro aqui no Procriança, que a Tereza deixou aqui o seu livro, Você Tem Fome de Quê? Esse livro ela nos doou aqui para o projeto. Ele vai ter acessibilidade total. Eu vou estar aqui trabalhando com vocês que vão estar sempre presentes aqui, né, dentro desse nosso espaço. Isso aqui é um material que a gente pode trabalhar muito em cima dele. Eu tenho certeza que isso aqui é só o início de uma conversa, mas é um despertar para esse entendimento e para a gente ter uma vida melhor, com mais qualidade, mais digna. E eu falo assim, você tem fome de quê? Eu tenho agora fome de conhecimento. E Tereza, muito obrigado por trazer um pouco dessa sua história, desse seu conhecimento
porque eu acho Eu que agradeço muito. Você chegou a falar de uma música logo que você começou a sua fala hoje. A gente tem muita fome. É verdade. E o título da música do Antunes é esse. Você tem fome de quê? Eu roubei dele. Tereza, a palavra é sua. Fique à vontade. Eu queria agradecer essa oportunidade. Eu penso que participar, né, não é a primeira vez que eu separo um tempo da minha vida para poder contribuir socialmente. Eu acho isso fundamental. Vários projetos eu já coordenei em maternidade, em UTI neonatal com bebês de altíssimo risco, em adolescentes em situação de rua. Eu acho que todos nós precisamos, de alguma maneira, se sensibilizar com a dor do outro. Porque a dor do outro, de alguma maneira, espelha, né, a nossa humanidade. Né? Nós também temos a nossa dor de existir. Então, poder contribuir, eu acho que isso fortalece não só a existência dessas pessoas que têm doenças graves ou que têm outras tantas dificuldades, carências de várias ordens, mas isso fortalece, me parece, o laço entre nós, humanos. O que caracteriza o humano é a capacidade dele poder se sensibilizar com a dor alheia e a sua própria dor. Ter conhecimento disso e saber, aprender a lidar com as suas limitações, eu acho isso extremamente importante. Com muita humanidade, mais uma vez, obrigado. Eu agradeço também. O Fala Coração termina por aqui. E vocês que estão nos assistindo, nos sigam pelo nosso canal do YouTube ou pelo nosso Instagram, compartilhem suas redes sociais e até o próximo episódio. Procriança, juntos somos mais fortes. Sem dúvida. Um brinde, Tereza. Obrigada, um brinde. Te agradeço mais uma vez. Essa canequinha é linda de morrer.